Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 27 de abril, terça-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto hoje é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando os deixareis em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui aspectos bastante interessantes, né? É uma das poucas vezes que ele fala abertamente que ele é o Messias. Jesus geralmente oculta isso, ele não fala abertamente. Ele deixa com que os sinais, as obras que ele faz, possam revelá-lo. Ele não fala abertamente. No texto de hoje, ele fala abertamente. Eu já vos disse, mas vós não acreditais. Então não tinha mais o que ele fazer. Ele afirmava que era o Messias. Ele realizava sinais, ressuscitação de morto, cura do cego de nascença, tantas e tantas coisas, multiplicação dos pães, quantas coisas Jesus não fez. Transformou água em vinho. E mesmo assim, diante desses acontecimentos, e mesmo diante desses sinais, eles não queriam acreditar. E aí Jesus esclarece o porquê que eles não acreditam. Porque eles não pertencem ao rebanho do Senhor. Eles pertenciam à vinha, que vai ser tirada deles e dada a outros povos. Mas não ao rebanho do Senhor. Porque eles não querem ver em Jesus o Messias. Por quê? Porque Jesus não corresponde às expectativas deles. Eles esperavam o Messias glorioso, o Messias político, o Messias que ia expulsar os romanos, não o Messias pacifista, que prega a paz e amor. Não, esse não é o Messias. Um pobre de Nazaré, que agora mora em Cafarnaum. Não, o Messias vem de Judá. Mal sabiam eles que Jesus tinha nascido em Judá, em Belém da Judéia. Portanto, Jesus em nada correspondia às expectativas que eles tinham da figura do Messias. Eu já falei em outras oportunidades para vocês que quando eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso de teologia, eu li um livro de um autor chamado Richard Horsley, que o título é Profetas, Bandidos e Messias. E Richard Horsley, depois de fazer um trabalho minucioso, ele alega o seguinte: na época de Jesus havia vários Messias. Vários Messias. Portanto, Jesus era mais um Messias. Alguém que conseguisse reunir aí uma dúzia de homens em torno de si e se tornasse essas pessoas seguidoras dele, ele já era visto como Messias. Então, havia vários Messias. Por isso, a dificuldade das autoridades religiosas, mesmo diante dos sinais que Jesus apresentava, de acreditar que ele era o Messias. Porque, primeiro, ele não correspondia às expectativas das lideranças religiosas de Jerusalém. Segundo, havia esse problema. Muitos eram declarados Messias. Então, isso dificultava a crença no autêntico Messias. Só que aí Jesus explica que eles não pertencem ao rebanho dele. Porque aqueles que pertencem ao rebanho dele, que na verdade não é dele, é do Pai, escutam a sua voz. E é interessante porque a maioria da população que escutou a voz do Messias era justamente os pobres, os renegados, os que viviam à margem da sociedade. Não era a elite religiosa nem a elite intelectual de Jerusalém. Eram aqueles que estavam à margem da sociedade. E aqui nós recordamos algo extremamente importante da época do Natal, né?
Eu também cansei de falar para vocês. O primeiro anúncio da chegada do Messias, o Salvador da humanidade, foi aos pastores, dentro da Judéia, né? Dentro do povo judeu, dentro do povo hebreu. Foi aos pastores, que era uma categoria considerada impura dentro do povo hebreu, porque eles lidavam com animais, e quem lidava com animais era considerado impuro, porque mexia, né, com os animais, com a impureza, com a sujeira. Então eles eram vistos pelas autoridades religiosas e pela elite intelectual de Israel como pessoas impuras, tanto que eles não podiam viver nas cidades, eles tinham que viver longe das cidades, nos arredores. Tanto que, se vocês recordam do texto, eles estavam no campo, eles não estavam na cidade de Belém. Eles estavam aos arredores da cidade. E é justamente a esse povo discriminado, a esse povo excluído, que o primeiro anúncio é dado a eles. Hoje é uma noite de grande alegria. Nasceu para vós o Messias, o Salvador da humanidade. E durante toda a sua vida, Jesus se preocupou de maneira efetiva com os pobres, com os marginalizados, com os excluídos da sociedade. Isso não impedia de procurar o pessoal, a elite, o pessoal abonado, vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, né? Não, ele sentou na mesa com Nicodemos, ele foi na casa de Mateus, que era Levi, que era rico, ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele andava tanto com o pessoal que tinha dinheiro, como o pessoal que era paupérrimo. Ele não fazia acepção de pessoas, porque ele via em todos filhos de Deus, que mereciam também o anúncio do reino dos céus. Agora, é óbvio, como a maioria da população, da elite, as pessoas da elite, não se preocupavam em ouvir a sua palavra, não viam nele o Messias, ele então se dirigiu a quem queria ouvir a sua palavra, aqueles que reconheciam a voz do pastor. Que nós possamos sempre estar com os nossos ouvidos atentos para reconhecer a voz de Jesus, principalmente na sociedade de hoje, onde há tantas vozes que querem imitar a voz do pastor para poder dispersar e afastar as ovelhas do caminho do Senhor. Não se enganem, a voz do Senhor está no Evangelho e a voz do Senhor é clara. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todas as outras vozes que falem algo diferente disso não são a voz do Senhor. São vozes de lobos em pele de ovelhas e também de pastores. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.